Ser condutor de um trem deve ser um dos trabalhos mais solitários e aflitivos entre as profissões desse mundo. Muitos podem pensar ser cômodo e satisfatório ter um espaço de serviço exclusivamente seu, como um pequeno escritório sob os trilhos. Mas e se esse espaço se deslocar a vários quilômetros em alta velocidade durante dia e noite? Imagine a quantidade de acidentes e situações inexplicáveis que um condutor pode presenciar em todos os seus anos de serviço. Nesse vídeo serão apresentados relatos de maquinistas que dizem ter presenciado os momentos mais assustadores de suas vidas enquanto estavam em seus respectivos horários de serviço. Sou maquinista desde que me entendo por gente. Uma vez, atropelei uma jovem que caminhava entre os trilhos às 5 da manhã. A parte mais estranha dessa situação foi que pensei na hora que tivesse acertado duas pessoas diferentes. A mulher que eu vi enquanto estava me aproximando em alta velocidade era branca, claramente alta e com quase 40 anos. Ela andava calmamente em direção ao trem, enquanto permanecia inclinada para a frente. Quando eu e meu companheiro de serviço voltamos no local para ver o estrago que tinha acontecido com as mulheres, o que encontramos não correspondia ao que eu tinha visto. Elas não estavam deitadas nos trilhos, então era de se esperar que estivessem ambas praticamente inteiras. Mas somente encontramos uma única mulher latina que era muito magra e de baixa estatura. Mais tarde, descobri que a mulher encontrada tinha por volta de 20 e poucos anos. No momento em que encontramos a vítima, comecei a pensar que estava ficando paranoico ou louco, mas meu colega me interrompeu ao começar a me perguntar se havíamos batido em duas pessoas e descreveu a mulher mais velha da mesma forma que eu havia visto. Depois de um tempo, meu companheiro de serviço e eu ficamos convencidos de que aquela jovem estava possuída por alguma entidade maligna ou sei lá, pois nenhum outro corpo foi encontrado a não ser o da jovem. O rosto que eu vi antes de bater nela ainda aparece nas minhas imaginações ocasionalmente. Era perturbador, retorcido e cheio de rancor. Meu pai foi maquinista por muito tempo. Ele me contou sobre a vez em que estava trabalhando em uma estação e encontrou uma mulher chorando em um dos vagões. Já era horário de fechamento das linhas, então meu pai disse ter ido até o vagão em que a moça estava para solicitar que ela saísse. Alguns funcionários perguntaram se a mulher estava bem ou se precisava de ajuda, pois estava chorando sem parar desde que havia entrado, mas ela apenas os ignorou, assim como fez com meu pai, que tentou conversar durante vários minutos e não teve nenhuma resposta. Sem ter outra alternativa, ele foi até a central para mostrar nas câmeras que a mulher continuava imóvel em um dos bancos do vagão e que se recusava a sair. Mas quando meu pai mostrou exatamente o lugar onde tinha visto a mulher, já não havia ninguém mais lá. Assustado, meu pai solicitou que os seguranças conferissem todos os vagões e também pediu para que voltassem as gravações para terem noção de onde a mulher poderia ter ido. Mas ao contrário do que esperavam, não encontraram nenhuma cena em que a moça aparecia. Se não fosse pelos outros funcionários que diziam também ter visto a mulher, meu pai passaria o restante da sua vida acreditando que estivesse ficando louco. De todas as coisas que presenciei na minha época trabalhando como maquinista, acho que encontrar um corpo atingido por um trem pode ter sido mais recorrente. Porém, ainda assim, me assustava sempre que acontecia. Já bati em alguns carros com pessoas dentro,
naquelas cidades em que a sinalização é uma tremenda porcaria, ou em casos onde os próprios motoristas brincavam com a sorte. O fato é que nunca precisei voltar e olhar as vítimas de um acidente que fui incapaz de impedir que acontecesse. De todas as situações, a que mais me marcou foi uma mulher que se deitou nos trilhos do trem à espera de que chegássemos até ela. Assim que os faróis da máquina iluminaram a moça, ela olhou fixamente para os meus olhos, com um belo sorriso no rosto, e levantou a mão, como se tentasse me dar seu último tchau, balançando as pontas dos dedos. Sei que toda aquela cena foi planejada, não importava quem fosse o condutor, ela teria feito a mesma coisa. Mas aquilo, de alguma forma, me traumatizou. Minha má sorte foi tão grande que esse caso se destacou na mídia da cidade, pois as pessoas que moravam próximas do local encontraram a vítima cerca de minutos depois do ocorrido e conseguiram gravar os últimos movimentos que os nervos de seu corpo faziam. Postaram o vídeo, que acabou viralizando, os outros maquinistas viram e acabou chegando até mim. A coisa que estava naquelas imagens não era sequer um pouco identificável como um ser humano à primeira vista, se não fosse pela vestimenta toda rasgada no meio de uma pilha de carne entre os trilhos. Meu pai trabalha como condutor no norte da Califórnia. Ele diz que em um de seus anos de serviço começou a ter problemas com manutenções fora de época no trem em que era responsável por conduzir. Então, solicitou que o pessoal da manutenção verificasse melhor a parte de baixo dos vagões. O que ele não esperava era de que o inimaginável havia acontecido. Encontraram nas ferragens do trem parte de um crânio humano com longos cabelos castanhos ainda presos a ele. Devido ao cheiro de vísceras, os cães selvagens estavam sendo atraídos até o corpo da vítima e, consequentemente, atropelados com mais frequência do que o esperado. Acontece que, posteriormente, descobriram que o trem havia atropelado uma moradora de rua que provavelmente tinha se abrigado nos trilhos. A situação mais confusa que passei foi o momento em que atingimos um rebanho de ovelhas. Não faço ideia de como elas tiveram a capacidade de chegarem até os trilhos. Acho que alguma cerca por aí caiu ou algum proprietário das terras daquela área deixou as porteiras abertas por engano. De primeiro relance, pensei que pudesse ser grama seca e alta cobrindo os trilhos à frente. Porém, um segundo depois, percebi que se tratava de um rebanho de ovelhas. Então, comecei a tocar o apito, na tentativa de que as ovelhas se assustassem e se afastassem dos trilhos. Em questão de segundos depois, já estávamos em cima delas. Não consigo esquecer o barulho horrível e contínuo que aquele acidente proporcionou. Nem sou capaz de esquecer a cena dos pedaços de lã e tripas batendo no para-brisas. O cheiro de sangue espalhado por toda parte foi horrível, e piorou ainda mais quando o calor do sol começou a cozinhar os restos que sobraram das ovelhas ainda presos no vagão. Uma vez, achei que tinha encontrado um bebê morto em um dos trilhos. Eu estava parado, esperando minha hora de voltar ao trabalho, quando notei um saco preto que parecia estar cheio de roupas e também o que parecia ser o corpo de uma criança pequena. Meu coração começou a acelerar a cada passo que dei para me aproximar do que apresentava ser o pior dos meus pesadelos. Acabou que, no fim das contas, o que tinha dentro daquele saco plástico era o pedaço de um boneco, algumas agulhas usadas, roupas descartadas e uma cabeça decepada de cachorro que fazia com que as moscas rondassem o saco plástico. Fiquei aliviado apenas por questão de segundos, mas logo passou, pois depois percebi
que o boneco estava envolto por um cordão umbilical real. Até a próxima. Obrigado.